Pois bem, senhores, nós, no último encontro, nos últimos encontros, melhor dizendo, nós analisamos a conceituação dos títulos de crédito. Vimos que o título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Vimos esses elementos conceituais: cartularidade, a literalidade, a autonomia e também a abstração. Os senhores têm alguma dúvida sobre os temas que foram tratados nos últimos encontros? Podemos prosseguir, então. Muito bem. Senhores, além desses três elementos conceituais principais, há algumas outras características dos títulos de crédito que são muito relevantes. A começar pelo formalismo. Os senhores devem... me esclareçam uma dúvida. Em que parte do direito dos contratos os senhores já viram teoria geral? O que os senhores estão vendo em matéria de contratos? Estou vendo que os senhores estão digitando. Então já viram o princípio da liberdade das formas. Se puderem falar, acho que é mais rápido do que digitar, mas tudo bem. Bom, então os senhores viram que em matéria de contratos há o princípio da liberdade das formas. O contrato ele pode ser celebrado verbalmente, eletronicamente, gestualmente num leilão ligado, etc. Em matéria de títulos de crédito, não é bem assim. Né? Se os senhores derem uma olhadinha nos artigos 887, no artigo 888 do Código Civil, e também nos artigos 1º e 2º da Lei Uniforme de Genebra, no artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra, os senhores vão ler basicamente o seguinte, que o título de crédito só produz efeito quando preencha os requisitos da lei, principalmente os requisitos formais. Então, o formalismo significa o atendimento aos requisitos formais exigidos pela lei. Nós vamos ver que, por exemplo, se numa nota promissória, vou me permitir projetar uma aqui para ilustrar, só um minuto. Eu sempre projeto. Vejam bem, senhores. De acordo com o artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra, um dos requisitos de forma de uma nota promissória é que haja no contexto do título a promessa de pagamento por esta nota promissória do valor tal. Se não consta essa expressão nota promissória no contexto do título, ele deixa de ser título de crédito. Passa a ser um mero documento de dívida. Há diferenças significativas. Né? Vejam, se alguém se esquece de preencher um dos requisitos que está lá no artigo 1º da Lei do Cheque, se esquece, por exemplo,
de colocar aqui no cheque. Vou tentar que isso ficasse maior. Bom, mas tudo bem. Esquece de colocar uma simples data de emissão aqui, a data em que o cheque foi emitido, esse título deixa de ser cheque. Passa a ser um mero documento de dívida, sem autonomia, sem força executiva. Então, em matéria de contratos, a regra é a liberdade de formas. Em matéria de títulos de crédito, a regra é o formalismo. Né? Como obrigação cambial é uma obrigação muito forte, muito sólida, né? A observância dos requisitos formais é elevada à condição de validade do título de crédito. E eu até gostaria de mencionar, mais uma vez, o artigo 888 do Código Civil, que diz o seguinte: a omissão de qualquer requisito legal tira do escrito a validade como título de crédito, mas não implica a invalidade do negócio que lhe deu origem. É só para deixar clara, até a lei deixa bastante clara, a diferença entre a causa debende, que vimos, ou negócio jurídico extracartular, a compra e venda do Maréia, vermelho, contrato de prostituição, e o negócio cartular. Então, em matéria de títulos de crédito, a regra é o formalismo. E um outro aspecto também muito importante, vocês devem ter estudado também em direito dos contratos, que há alguns contratos que são nominados no Código Civil e em leis extravagantes. Por exemplo, no Código Civil tem lá compra e venda, doação, etc. E há alguns contratos que, embora que não tenham nome, são regulados, mas na verdade, essa questão de contratos tipos e nominados, vocês já estudaram em direito dos contratos. Mas, porque há contratos, só para os senhores se relembrarem, há contratos que têm nome, mas que não são tipificados, no sentido de não serem regulados, seja pelo Código Civil, seja por uma lei esparsa. Um exemplo aqui, só para refrescar a memória dos senhores, é o contrato de estacionamento, é um contrato muito usual. Ele tem nome, ele é nominado, mas ele não é tipificado. Mas em matéria de contratos, a liberdade contratual permite também que as partes inventem contratos que não são regulados, não são tipificados na lei. Normalmente a liberdade contratual permite a criação de contratos que não são regulamentados. Só que em matéria de títulos de crédito, o título de crédito ele tem que ser criado por lei. A vontade das partes não pode criar um título de crédito novo, além daqueles legalmente previstos, diferentemente do que acontece em matéria de contratos. Houve quem sustentasse, como o professor Mauro Brandão Lopes, um grande comercialista, que haveria no Código Civil de 2002 a possibilidade de criação dos chamados títulos de crédito atípicos. Mas não é bem assim, não. O que o novo Código Civil criou foi um título de crédito tipificado no artigo 889, ele não tem nome, mas ele é tipificado no Código Civil. A ideia desse artigo 889, ao criar o chamado título de crédito inominado, seria criar um título de crédito mais simplificado, sem nome. Só que eu até apelidei esse título de crédito de extraterrestre, de ET. Por que eu fiz essa brincadeira? Mas é uma brincadeira que tem repercussões sérias e acadêmicas
práticas. Porque esse título inominado, criado pelo artigo 889 do Código Civil, criou-se, a ideia foi criar um novo título de crédito simplificado, só que o Código de Processo Civil não elenca esse título, o ET, do artigo 889 do Código Civil, como um título executivo extrajudicial. Então ninguém usa, porque ninguém quer um título de crédito que não tenha a força de um título executivo extrajudicial. Até comentamos isso no último encontro. Lembra? Ação de conhecimento, aquela demorada, 10 anos. No processo de execução, a parte é citada para pagar. Acho que chegamos a comentar isso no último encontro. Então, há um título de crédito inominado no Código Civil de 2002. Só que é um título que ninguém usa e ele é tipificado. Né? Então, só a lei pode criar, tipificar títulos de crédito. A vontade das partes não pode criar títulos de crédito como acontece em matéria de contratos. E alguns requisitos que, embora presentes na maioria dos títulos de crédito, não se fazem presentes em todos. A começar, vamos seguir aqui, depois eu vou ter, seria melhor falar da executividade, mas vou seguir o script. Desculpe, esqueci de fazer o exercício para as cordas, eu sempre esqueço. A completude, ou a compiutezza, como diziam os italianos, significa, basicamente, que os títulos eles se bastam. Né? Eles não dependem de nenhum outro documento, até porque os senhores se lembram que os títulos de crédito eles não se vinculam, via de regra, ao negócio jurídico extracartular, ou a causa debende. A compra e venda do Maré Vermelha é uma coisa, a emissão do cheque para pagá-lo é outra. Então, os títulos de crédito eles são independentes, eles não são de nenhum documento para que tenham validade e também para que o credor possa executar judicialmente seus direitos. O credor, para executar um cheque, uma nota promissória, uma cédula de crédito bancário, ele simplesmente faz uma petição pequenininha e anexa o título de crédito. Ponto. Agora, excepcionalmente, há alguns títulos de crédito que são dependentes de outros documentos. Alguns exemplos são a cédula de crédito rural, é um título que os bancos utilizam para financiar atividade agrária. Esse título ele é vinculado a um orçamento, porque a lei assim o exige. Um outro exemplo de exceção à questão da completude é o conhecimento de depósito e ordem, ou seja, há títulos que são incompletos, que dependem de outros documentos. E às vezes, essa dependência pode decorrer da vontade das partes também. Quando as partes vinculam o título de crédito a um contrato, aí o título de crédito perde a completude, perde muito da autonomia e também da abstração. Lembram-se, vou novamente projetar, acho que já deixei ela aberta, lembram-se daquela nota promissória. Ela não tinha nada escrito no verso, nas costas. A partir do momento que, quando eu intercedi, aquele caso que eu já contei aqui N vezes, que eu escrevi nas costas dessa nota promissória que ela estava vinculada a um contrato, essa nota promissória, na concepção do Bulgarelli, perdeu a completude. Eu diria até que ela perdeu mais a abstração cambial. Mas, como é um grande autor, foi professor da USP há muito tempo, o Bulgarelli era um cara, era uma pessoa magnífica, uma pessoa interessantíssima. Então, mas, via de regra, os títulos de crédito, salvo as exceções previstas em lei e nos termos do Bulgarelli, quando ele é vinculado a um outro documento, ele perde a completude.
E os títulos de crédito também, eu já mencionei, vou aprofundar um pouco, eles têm força executiva. Eles permitem que o credor avie já uma execução ao invés de uma ação de conhecimento, morosa, etc. São títulos executivos extrajudiciais. E por que são? Porque o artigo 784 do Código de Processo Civil diz o seguinte, são títulos executivos extrajudiciais. A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, o cheque, etc. E todas as leis específicas de cada título de crédito dizem também. A lei específica da cédula de crédito bancário diz a cédula de crédito é título executivo extrajudicial. Por que eu coloquei que isso não é mais um requisito de todos os títulos de crédito? Não é um requisito, seria um requisito não essencial. Pelo que eu acabei de mencionar aqui. Quando o Código Civil criou o ET, o título de crédito inominado do artigo 889, se esqueceu, o Código de Processo Civil se esqueceu de elencá-lo como título executivo extrajudicial, até por isso que ninguém se utiliza do título de crédito inominado previsto no novo Código Civil. Até então, todo título de crédito era título executivo extrajudicial. Isso confere uma solidez e uma agilidade muito grande na execução judicial para o credor. Tudo bem até aí, senhores? Podemos prosseguir? Pois bem. E os títulos de crédito, eles são feitos para circular. Mesmo que não haja previsão no título de crédito que ele pode ser endossado a um terceiro, o título pode ser endossado via de regra. Vou tornar isso mais visual para os senhores. No cheque, vou aumentar isso aqui. Vocês estão enxergando bem o cheque? Agora melhorou, creio eu. Tem essa chamada cláusula ordem, que é o nome que se dá para a cláusula que permite o endosso. Mas notem, mesmo que essa cláusula não estivesse nesse título de crédito, esse cheque poderia ser endossado. A vedação ao endosso tem que vir por uma cláusula cambial expressa no título. E não se impressione com a dicção do artigo 890 do Código Civil, fala, consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva de endosso, porque, como nós já salientamos aqui, o Código Civil ele não se aplica aos títulos de crédito, essa confusão, tem vários aspectos estranhos na parte que o Código Civil regula os títulos de crédito, mas como nós vimos há um tempo atrás, seja por força da lei de introdução ao Código Civil, pegou esse outro nome feio de lei de introdução às normas do direito brasileiro, seja por força do artigo 903 do Código Civil, todos os títulos de crédito têm suas leis especiais que os regulam. Então, essa maluquice aqui de que a cláusula proibitiva do endosso seria não escrita, isso valeria apenas para o título de crédito previsto no artigo 889, que ninguém usa. Não é? O título que eu apelidei de ET. Pois bem. Senhores, nós vamos começar uma discussão interessantíssima. Interessantíssima. Desculpa.
Quando se indaga qual é a natureza jurídica de algum instituto, nós estamos a indagar o que é esse instituto para o direito, como é que o direito define esse instituto. O título de crédito, ele é um bem móvel, corpóreo, que nós pegamos, né, nesse bem móvel corpóreo que, seja um cheque, seja uma nota promissória, seja uma cédula de crédito bancário. Né? Então, o título de crédito é uma coisa móvel, corpórea. Claro que há uma discussão, tem a ver muito também com a cartularidade cambial. Hoje, a jurisprudência, a doutrina já há algum tempo, entendem que há títulos de crédito eletrônicos, que não são incorporados num papel, numa cártula. Oportunamente nós vamos tratar disso. Tanto que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade e a força executiva da duplicata virtual. Vamos ver que hoje é tudo eletrônico. Um atacadista que emite milhões de duplicatas por dia, ele não emite a duplicata física mais. E se houver inadimplemento, ele manda os dados, o boleto ainda é fisicamente emitido, mas a duplicata não. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a duplicata virtual nós vamos ver essa discussão daqui a pouco. Mas já há uma boa doutrina e a jurisprudência já vem sufragando os títulos de crédito eletrônicos. Aí deixariam de ser coisa móvel, porque acho que ninguém pega um título de crédito eletrônico, porque a mídia é informatizada, é bit, né? 0 e 1, passa eletricidade e não passa eletricidade. Bom, agora, a grande discussão sobre a qual a doutrina e a jurisprudência ainda se desavém muito, é sobre a natureza da obrigação cartular. Na verdade, apenas alguns autores franceses ainda veem no título de crédito uma natureza contratual. Há várias chamadas teorias negociais que entendem que os títulos de crédito conteriam uma promessa. Então, essas teorias, só que essas teorias contratuais, a meu ver, elas estão muito ultrapassadas. A que eu acho mais interessante é a que foi proposta por Savigny, por Goldsmith. Eles entendiam que quando alguém emitia um título de crédito, faria um contrato com incerta persona, uma pessoa incerta. Então, quando esse cheque aqui é assinado, por mais que o Luiz Gustavo Combavieira, o emitente, tenha colocado cheque emitido para João Eunápio, esse cheque pode circular. Então, é uma teoria que inicialmente seduz. O Combá fez um contrato com pessoas incertas. Ele pode ter que pagar o cheque para o João Eunápio, o tomador imediato, ou beneficiário que constou aqui no cheque nominativo. Só que o beneficiário João Eunápio pode assinar nas costas do cheque e endossar para qualquer um. Essas teorias, com a devida vênia, elas se mostram um pouco ultrapassadas. O próprio, e aqui rogata máxima vênia, o próprio Vivante lançou a sua famosa teoria mista. Ele dizia que os títulos de crédito seriam ao mesmo tempo um contrato e uma declaração unilateral de vontade. Ele dizia que em relação
ao emitente, o tomador imediato, seria um contrato. Em relação aos endossatários, seria uma declaração unilateral de vontade, uma promessa de pagamento na promissória, uma ordem de pagamento no cheque. E o Vivante, até num ato de falta de modéstia científica, ele falou, essa teoria é definitiva, mas ele foi muito criticado, inclusive, por outros autores outros autores italianos o criticaram muito, porque como é que uma coisa pode ser duas ao mesmo tempo? Isso não é muito lógico, não é muito... Então, o fato é o seguinte, lógica formal aristotélica, se A é igual a A, como é que pode ser B? O fato é que o Vivante ainda não tinha visualizado com a total clareza que uma coisa é a declaração lateral de vontade que o Combah fez aqui quando assinou esse cheque. Deu uma ordem de pagamento. Se fosse uma promissória, era promessa direta. Se fosse uma cédula de crédito bancário, era promessa direta. Isso é uma declaração lateral de vontade. Só que não se confunde, como cansamos de ver nos nossos encontros, com a causa debende. O contrato de compra e venda do Maré Vermelho é uma coisa, é contrato. A emissão do cheque foi uma declaração unilateral de vontade que foi feita 10 minutos depois, né? Aquela velha história, depois que eu saí, fumei, né? Tomei um café, fumei um cigarro. Não são coisas distintas, eu creio que essa diferença entre a causa debende, né, o contrato, o negócio extracartular, o negócio jurídico subjacente é uma coisa, a compra e venda do Maré, o contrato de prostituição, e a declaração de vontade contida num título de crédito é outra, completamente diferente. Então, hoje, a doutrina mais, vamos dizer, mais recente entende que a fonte da obrigação cartular é um ato, uma declaração, vou colocar declaração unilateral de vontade, fica muito mais bonitinho, unilateral de vontade. Pois bem, só que, superada essa questão da natureza, da fonte da obrigação cambial, a doutrina se divide muito sobre o momento em que a declaração cambial se aperfeiçoa, né? E há duas teorias que levam a conclusões diametralmente opostas. Nós precisamos entendê-las, né? Porque ciência é sempre... nós temos que discutir essas teorias, né, para tentar sempre, até primeiro entendê-las, depois refutá-las, né, conjecturas e refutações são dos bons métodos científicos. E vejam, eu vou... a aplicação disso é uma aplicação... as coisas aconteceu comigo. Eu vou confessar, né? Mesmo se eu já era professor de direito empresarial. Eu assinei um cheque em branco, né? E para minha então esposa fazer compras. Ela, antes disso, ela foi para um show, não me engano, de uma banda qualquer famosa, e lá ela foi assaltada. E o curioso, acho que a banda era o Kid Abelhas, tem muitos anos. E ela ficou chateada, ela acabou, foi passar o final de semana em Uberaba, na casa dos pais dela. Eu podia, não sei se eu tinha que dar aula na pós-graduação, algo assim. E aí, no final de semana, me liga uma pessoa que achou a bolsa dela que fora roubada
e com um cheque do que, como é que a pessoa me localizou. Naquela época existia catálogo telefônico. Não sei se existe hoje. Hoje, bom, não sei, talvez até exista. Ligou no meu telefone fixo, falou, olha, seu nome aqui, tem uma bolsa com alguns pertences e tem um cheque do senhor aqui assinado. Senhores, eu quase infartei. Por quê? É o que nós vamos enfrentar agora com as teorias da criação e da emissão. Eu corri, fui, peguei a tal da bolsa Louis Vuitton, eu fiquei muito bravo com a minha então esposa, eu estava mais preocupado com o meu cheque emitido, assinado em branco. Deu vontade até de botar fogo na bolsa. Mas, por quê? A questão que se coloca é se essa pessoa que localizou o cheque não fosse uma pessoa, um cidadão honesto, né, e pegasse esse cheque assinado em branco, o preenchesse e adquirisse um bem, eu teria que pagar ou não teria que pagar? Vou mais longe. Aí o inventor, o inventor, em termos jurídicos, é quem achou. A pessoa que achou, entregou para um terceiro, esse terceiro mal intencionado, pediu a um amigo que nem mora no Brasil, olha, estava de passagem pelo Brasil, olha, se identifica como beneficiário, endossa, vai lá na Coringa Veículos e compra um carro. Então, nota, eu assinei um cheque em branco, alguém de má fé endossou para a Coringa Veículos e adquiriu um carro. Pergunta é, eu vou ter que pagar esse cheque ou não? Então eu vou dar mais algumas noções teóricas para que as pessoas possam refletir sobre, senhores, essa questão acontece, mas com tanta frequência que os senhores não imaginam. Né? É muito frequente que... Olha, eu já atendi um empresário que já tinha levado um prejuízo de 2 milhões de reais de uma secretária. Por quê? É a questão do terceiro de boa-fé. Tem a ver também, né, Vitória? Mas deixa eu dar mais subsídios teóricos. E é muito comum, por exemplo, no meu escritório de advocacia, teve uma época que eu só tinha uma sócia. Mas ainda, o que acontecia? Para assinar o cheque, tinha que ter a minha assinatura e a dela. Eu viajo, ela viaja, obviamente. Eu vou desligar esse umidificador de ar que está me fazendo muito bem, sei lá. Então, nós tínhamos esse hábito de deixar uma, duas folhas de cheque assinadas para alguma emergência. Então, quando eu estava viajando, ela podia utilizar um cheque. Ou quando ela estava viajando, eu também. E em branco. Isso acontece com muitas empresas. Que deixam talões assinados. E essa secretária, ela foi tirando, era uma empresa que movimentava muito dinheiro, ela foi tirando, 5 mil aqui, 10 mil aqui, e numa empresa que movimenta muito, isso às vezes não é detectável. Aí depois de um rombo de 2 milhões é que eu fui procurado. Então, notem, é uma questão que tem muita repercussão prática. Ou seja, há um momento em que a obrigação, a declaração lateral de vontade se aperfeiçoa. E há duas teorias. A teoria da criação, segundo a qual eu vou falar antes da teoria da emissão. Para a teoria da emissão, não basta a assinatura. A tradução da Lei Uniforme de Genebra no Brasil, depois eu vou explicar isso para os senhores, ela é muito ruim. Então, emissão e criação
são meio sinônimos. Mas, por essa teoria da emissão, não basta a assinatura do título de crédito, tem que ter também a entrega voluntária. Alguns autores, pelo menos os mais renomados que a defendem, o Windscheid, um autor estrangeiro, e aqui no Brasil, o Valdírio Bulgarelli. Vejam bem. Então, para essa teoria, não basta a assinatura do emitente do título. Tem que haver também a entrega válida ao tomador imediato ou ao beneficiário. Então, teria que haver uma emissão válida, além da criação, uma entrega válida. É mais didático. Já para a teoria da criação, defendida um alemão por Kuntze, e pela maioria dos autores modernos, para citar alguns italianos, Bonelli, que é um autor muito clássico, e aqui no Brasil, praticamente todos os comercialistas, basta a criação. Quando eu assinei naquele cheque em branco, isso já aperfeiçoa a obrigação cambial. Eu vou até me permitir ler um trechinho rápido do professor João Lápio Borges. Ele diz o seguinte: olha, se alguém redigir um título de crédito, pensando no negócio futuro, minha mulher vai usar esse cheque em branco para fazer compra no supermercado, guarda bem guardado. Não é? E o trechinho que eu gostaria de ler do professor João Lápio, porque ele escrevia muito bem, é o seguinte: a obrigação surge da lei ou resulta da culpa do subscritor ou emitente, de modo análogo a de quem se descuidou da guarda de um animal ou na voluntária assunção do risco. Vejam bem, naquele exemplo que eu dei aos senhores, eu assinei um cheque em branco, esse cheque foi roubado, furtado, extraviado por qualquer motivo. Alguém endossou e comprou um carro na Coringa Veículos. Aí a Coringa Veículos veio me executar, que ela é a credora. Se os senhores forem me defender, qual das duas teorias os senhores iriam invocar? Bom, primeiro, desculpa, defender, tudo bom, professor? Tudo jóia. Defender, eu não sei se seria possível aí na minha concepção, porque uma vez que você emitiu o cheque e esse título de crédito ele é unilateral, uma vez que você emitiu ou assinou, é fácil de ali terminar de preencher, colocar, pode ser até nominal alguém, não sei se é necessário aí um endosso, mas só de emitir o cheque, assinar o cheque, ali ele já está fadado a ser pago. Não tem como não ser pago. A não ser que, na época que eu trabalhava, há muito tempo atrás com cheque, porque hoje é só cartão, mas na época, quando tinha um cheque muito alto, a gerente do banco tinha, ou mesmo caixa, tinha por prerrogativa ligar para a gente que era correntista e falar: o senhor emitiu um cheque de tal valor? Aí, emiti. Não, não emiti. Então, aí ela pagava ou não pagava. Então, corria-se o risco de o gerente do banco ou o caixa não entrar em contato com você. Então, se não entrasse em contato, ele pagava o cheque. Então, e não tinha o que fazer. Então, na minha concepção, é indefensável. Eu não sei, isso eu penso. É indefensável. Eu não, foi roubado o cheque e agora
E eu tinha assinado em branco, olha, meu amigo, discute foi seu, foi seu. Eu não vejo aí, não vejo aí motivo para poder não pagar esse cheque. Até porque o terceiro não tem culpa. Quem recebeu o cheque, o terceiro não tem. Essa foi a sua outra aula passada aí, ó. O terceiro é autônomo. Ele não tem culpa. Então, você fez a defesa, Mário, da teoria da criação. Assinou obrigação cambial, ali se aperfeiçoa com a simples criação. Aí você aplicou. Hein? Exato. É isso mesmo, é isso mesmo. A teoria da criação. Né? No caso, você estaria defendendo a coringa quando ela vier me cobrar. A única defesa que eu teria, né, seria invocar a teoria da emissão. Olha, peraí, eu assinei, mas a emissão foi involuntária, esse cheque foi roubado, esse cheque foi perdido. E há uma certa confusão, realmente, no Brasil, a respeito dessas duas teorias. Em que pese o Valdir Bugarelli, era meu amigo, ele defendia a teoria da emissão, ele ficava meio isolado entre os comercialistas brasileiros. Realmente a teoria que é mais sufragada pela doutrina é a teoria da criação. Então, em que momento se aperfeiçoa a obrigação cambial? Com a criação do título. Se a entrega foi voluntária ou involuntária, adeus. Não se indaga, principalmente em face do terceiro endossatário de boa-fé. Então vamos dar uma olhada nas normas do direito brasileiro a respeito do tema. E há uma confusão danada. No código, essa confusão, ela começou já no Código Civil de 16. Eu vou ler sumariando algumas normas. Por exemplo, o artigo 1506 do Código Civil de 16 dizia o seguinte: a obrigação do emissor subsiste, ainda que o título tenha entrado em circulação contra sua vontade. Essa norma, a ver dos senhores, ela diz respeito a qual das teorias? Criação ou emissão? Hein? Vamos lá, senhores. Vale chutar. Criação. Eu já falei. Criação. Criação. Só que logo na sequência, lia-se no Código Civil, a pessoa, no artigo 1509, que inclusive era invocado pelo Valdir Bugarelli, a pessoa injustamente desapossada de títulos ao portador, só mediante intervenção judicial poderá impedir que ao legítimo detentor se pague a importância do capital. Esse artigo parecia indicar que a teoria da emissão teria sido sufragada. Então, havia uma confusão no Código Civil de 16. E no Código Civil de 2002 há uma norma. Só que, na verdade, eu disse aqui, o que regula isso é a Lei Uniforme de Genebra. Mas, bom, há uma norma no Código Civil de 2002, o artigo 896, que diz o seguinte: o título de crédito não pode ser reivindicado do portador que o adquiriu de boa-fé. Isso é teoria da criação ou teoria da emissão? Hein, senhores? O que os senhores acham? Criação.
Bom, mas até hoje, se os senhores fizerem uma pesquisa jurisprudencial sobre esse tema, os senhores vão ficar perplexos, né? Até porque, diante dessa confusão que se iniciou lá no Código Civil de 16, o próprio Rubens Equião, um autor muito tradicional, professor da Universidade do Paraná, falava, não é fácil situar a doutrina do código entre as teorias da criação e da emissão. Mas pera lá, elas levam a resultados diametralmente opostos. Veja, se a terceira endossatária, Coringa Veículos, vier me cobrar o título e o juiz aplicar a teoria da criação, eu vou ter que pagar, né? Se o juiz aplicar a teoria da emissão, eu não vou ter que pagar. Então não dá, não dá para elas conviverem. E essa confusão, senhores, levou um autor italiano chamado Tullio Ascarelli. Tullio Ascarelli, ele influenciou enormemente o direito comercial brasileiro. O Tullio Ascarelli está para o direito empresarial como o Liebman está para o processo civil. Eu não sei se os senhores já ouviram falar do Henrico Túlio Liebman em processo civil. Já ouviram? Sim, do Liebman, sim. O que aconteceu? Tanto o Liebman quanto o Ascarelli, eles vieram da Itália para o Brasil e o Liebman participou muito, influenciou muito a elaboração do Código Civil de 73, Código de Processo Civil, que vigorou até 2015, né? E o Ascarelli está para o direito empresarial como o Liebman para o processo civil. E, senhores, o Ascarelli chegou a afirmar na obra dele, isso dói para nós brasileiros ouvirmos, eu vou até colocar entre aspas aqui, é doloroso escutar isso. Infelizmente, o que nos parece razoável afirmar é que no Brasil não se chegou a formar uma consciência em torno do que seja um título de crédito. É doído ouvir isso, ainda mais do Ascarelli. Bom, o fato é o seguinte, apesar dessa confusão que o Código Civil 16 fazia, a Lei Uniforme de Genebra, ela é clara, já eu vou ensiná-los a manusear a Lei Uniforme de Genebra, né? O artigo 16 da Lei Uniforme de Genebra, também o 17, adota a teoria da criação, tudo bem que temperada pela boa-fé, né? O que diz o artigo 16? Se uma pessoa foi, por qualquer maneira, desapossada de uma letra, o portador dela, desde que justifique seu direito por uma cadeia regular de endosso, não é obrigado a restituí-la, salvo se adquiriu de má fé, etc. Então, a Lei Uniforme de Genebra adotou a teoria da criação. E aqui no Brasil há uma confusão realmente generalizada, né? Aí, senhores, eu quero propor quero fazer uma pergunta para os senhores. Isso já me aconteceu várias vezes, eu já recebi vários empresários nessa situação. Imaginem os senhores que eu sou um empresário muito rico, tenho um patrimônio enorme, inclusive um patrimônio de vários imóveis, etc. Aí eu chego no escritório dos senhores, um escritório aí com dezenas de advogados, doutores, eu perdi um cheque assinado em branco. O que é que os senhores me orientam a fazer? Qual seria a orientação que os senhores dariam a esse empresário? Primeira atitude a ser tomada. Vamos lá. Então, eu procurei os senhores. Não, veja, eu sou empresário que perdi. Tem como sustar o cheque, professor? Sustar a primeira providência.
Só que a sustação não impede que o credor do cheque o execute. Então, eu, consultando os senhores como advogados, falo, eu quero uma solução definitiva. A sustação eu sei que eu já até sustei o cheque, mas eu sei que, como eu tenho um patrimônio enorme, né, eu sou um grande atacadista aqui do Triângulo Mineiro, eu estou aqui, eu vou pagar R$100 mil para os senhores me dar uma solução definitiva, não é, porque eu não quero ter de sabor lá na frente. Aí o cliente está esperando no escritório dos senhores e fala, o que eu faço, doutor? O que eu faço? Nossa, quantas vezes eu enfrentei isso? Meu Deus. E aí? Senhores, o cliente está pagando caro, R$100 mil. Nós vamos perder um cliente desse porte? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou perder, professor. Eu vou perder o cliente. Eu não tenho defesa para ele, não. Não. Não se perde, veja bem. Isso não pode deixar de orientar o cliente nunca. É nosso dever profissional, legal e ético. Né? Então, é óbvio, aqui, os senhores os senhores não precisam dar resposta na bucha. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui com os senhores. É claro que quando uma questão é complexa, a gente fala, eu vou analisar o caso, vou pesquisar e amanhã eu te dou um retorno. É uma atitude que, quando a gente não sabe o que responder, é melhor ficar calado, sem sombra de dúvidas, do que dar uma orientação errada. Eduardo mandou assim, sim, eu perdi o cheque. Não, eu que assinei. Né? Mas, Eduardo, isso aí, um terceiro de boa-fé pode preencher o cheque, viu? Então, mas assim, eu quero evitar um problema futuro. Senhores, é complicado. Realmente é um caso difícil. Pra vocês terem uma ideia, muitos empresários já chegaram no meu escritório e, às vezes, já até orientados por colegas advogados. Eu já recebi, inclusive, um grande empresário com o advogado que fazia o jurídico interno da empresa. Ele já chegou lá e falou, olha, pois é, eu já orientei o meu cliente, esse grande empresário aí, eu já orientei, ele fez um boletim de ocorrência. Eu falei, deixa eu ver o boletim. Assustar sim, o BO, calma. Porque nesse boletim de ocorrência estava escrito o seguinte, que o empresário fulano de tal perdeu o cheque assinado em branco, que ele tinha assinado por não sei o quê. Estava confessando ali que a criação foi válida. Aí complicou mais a situação. Não é? E o pior é o problema do diagnóstico a priorístico, né? Da anamnese incompleta, de se querer dar uma resposta muito ágil às vezes. Isso não é bom. Aí eu fui perguntando, mas como é que aconteceu? Porque às vezes olha, os clientes mentem para o advogado. Isso acontece. Às vezes o cliente está envergonhado de uma bobagem que fez. Não é? Acontece demais. Eu mesmo já tive uns 4 ou 5 casos de clientes que mentiram para mim. Aí eu comecei a pensar, olha, a única forma de resolver definitivamente, tentar, nós vamos ter que tentar ver se houve algum vício na própria criação do título. Lembram-se dos vícios de consentimento? Então, lá no início, vocês estudaram isso em Direito Civil 1, está no centro, não lembrava de cabeça. Aqui, ó, 138 seguintes,
Erro, dolo, coação, estado de perigo. Então, a única forma de se preservar realmente quem fala, olha, houve algum vício na criação do título? Será que não teve um ladrão com um revolvão desse tamanho te apontando para a cabeça? Não, não foi bem assim. Mas teve uma situação, realmente, quando eu preenchi esse cheque, eu fui coagido. Foi. Como é que foi? Aí, só que ele tinha colocado no boletim de ocorrência que ele tinha emitido o cheque por livre, espontânea vontade. Ou seja, ele já chegou lá automedicado e tomou um remédio errado. Senhores, porque a teoria da criação é que é a mais aceita pela doutrina. Quando se vicia a própria criação, a própria assinatura lançada no título, aí tem defesa, uma excelente defesa. Compreenderam, senhores? E eu fui fazendo uma anamnese, perguntando para o cliente, mas o que aconteceu? Ele falou, é o seguinte, eu tenho um amante, mas eu sou casado. Eu falei, tá, meu senhor, eu não quero saber da sua vida conjugal, eu aqui não estou atuando na área de direito de família, eu preciso entender o que de fato aconteceu para poder te orientar. Né? Se o senhor não me der todo o cenário fático, se eu não tiver uma anamnese em cima dos dados efetivos, eu corro o risco de te dar um diagnóstico errado. Então, relaxa, toma um copo d'água, vamos tomar um café, vamos dar uma volta, aquele método peripatético do Aristóteles, né, de conversar caminhando. Aí o cliente foi se acalmando, se soltando. Falei, pois é, mas eu já tenho aí 40 anos de casamento, e, pelo amor de Deus, e se eu não sei o que eu prefiro, se é perder dinheiro, se é... Falei, calma, o que aconteceu? Pois nós pode gravar isso? Bom, não estou citando o nome de ninguém, então tudo bem. Acontece o seguinte, a minha amante começou a me extorquir. Né? Então, ela ameaçava que ia na porta da minha casa. Eu já dei um apartamento para ela, eu já dei um carro para ela, eu já dei não sei quantos milhões. Eu falei, meu Deus, então, conta tudo. Aí, nesse dia, ela depois de já dei apartamento, já dei carro, já dei não sei, milhões em dinheiro, ela foi torrando, não estou aguentando mais, essa mulher é uma cruz da minha vida, eu já não sei mais o que eu faço. Isso, mas o mais importante é a minha família não ficar sabendo o que aconteceu. Eu falei, tudo bem. Mas como é que o senhor assinou esse cheque? Fala, olha, vamos pegar aqui a questão do 151, da coação, querem ver o que diz a norma do Código Civil. É cada caso que a gente pega na advocacia. Advogar, eu acho que todas as profissões jurídicas, assim, a gente vê cada caso, meu Deus do céu. Então vejam aqui, ó. A coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente considerável à sua pessoa, à sua família, aos seus bens, etc. Eu falei, olha, como é que foi o contexto? Foi o seguinte, doutor, então eu vou rasgar o verbo. Ela apareceu, eu moro num prédio chiquérrimo, ela apareceu na portaria, aos gritos, né, eu tive que descer correndo, né, e para que cessasse esse escândalo, eu assinei o cheque e nem preenchi. Falei, vai comprar. Ela falou que ia comprar um carro e... Eu falei, mas... Então eu falei, olha, meu senhor, eu acho que a criação desse título está viciada. Mas o senhor parou para pensar. Falou, se ela quiser comprar um carro, até tudo bem. Eu falei, mas e se ela comprar um outro apartamento, uma fazenda? O senhor está disposto a pagar? Eu falei, não, aí não. Até um carro. Parece que sim. Parece que sim. Parece que ela estava, mas era um apartamento. Aí ele desceu, tirou ela da portaria, a levou para um não sei o quê, falou, eu quero um carro, eu quero... Aí ele deu o cheque. E
Como ela não sabia que carro, que modelo, quanto custava, etc., acessórios, ele deu o cheque em branco para a mulher sair da porta do edifício onde ele morava, para que não afetasse um casamento longevo de 40 anos, os filhos, a família, etc. Né? Então, senhores, aí ficava complicado, porque no boletim de ocorrência que o advogado fazia, o advogado interno da empresa, titularizada por esse empresário, ele fez o boletim dizendo que tinha sido preenchido em branco, que tinha sido furtado ou perdido, algo assim. Né? Falei, olha, vocês fizeram uma declaração falsa num documento público. Isso é complicado. Né? Então, eu falei, tem como retificar? Como é que foi feita essa ocorrência? Eu falei, complicado, mas eu não quero retificar. Isso minha mulher pega. Na época a ocorrência era feita na delegacia. Hoje me parece que é feita até eletronicamente. Falei, olha, então, para evitar problemas, vocês vão ter que ir lá, conta a verdade, sem se expor tanto. Só fala que, em verdade, houve coação. Vamos viciar a própria criação do título. Vai lá e retifica, fala que no calor do momento se expressou errado na lavratura do boletim de ocorrência, pede 1000 desculpas e... assim, o fato é que, senhores, esse empresário ficou tão preocupado, e tinha razão para ficar preocupado. Poxa, você dá um cheque em branco para uma pessoa que já o vinha extorquindo há um bom tempo, e foi um caso tão curioso que aí houve a sustação do cheque, óbvio, a sustação foi um procedimento correto, o cheque já tinha sido sustado, pelo menos a amante não poderia, não ia compensar o cheque, sacar o dinheiro, etc. Né? Mas paliativo, porque ela poderia passar para um terceiro, e esse terceiro via executar. Aí a mulher, aí eu tive o desprazer, senhores, de... eu vou parar de gravar essa aula. Sei lá, não. Vou.